Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a quarta mensagem de hoje sobre o coração voluntário, baseado no Salmo de Davi, no exemplo de Davi e no exemplo da igreja primitiva e no exemplo de tantos que fizeram com que a obra de Deus chegasse até hoje aqui, porque trabalharam voluntariamente. Então, o Salmo 51, 12, o Davi diz: Senhor, me sustenta com o espírito voluntário. Essa é a minha tradução da Bíblia mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Então, o espírito voluntário só pode ocorrer quando a gente tem um coração novo, amém? Limpo, puro, onde dentro não tem mais lugar para o egoísmo, para o mundanismo, para as nossas idolatrias, nossos sonhos pessoais, porque agora o meu projeto é missionário. Deus quer que eu seja um ensinador, porque esse é o projeto para cada cristão. Ensinar o outro dentro de casa, no colégio, na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, um ajudando o outro a conhecer Deus, conhecer a vida espiritual, conhecer sobre o céu e o inferno, o diabo, Cristo, porque o mundo, irmão, está tendo multidão de ensino diabólico, onde multidões voluntariamente estão indo para a destruição do cristianismo, para extinguir a Bíblia, arrancando coisas da Bíblia, para que nunca a verdade seja exposta. Por isso Deus conta com voluntários, não apenas pregadores com a boca, mas com a vida. Dizer, ó, essa área aí eu fui liberto, sabe como? Pela palavra. Então, meus amados irmãos, eu quero te levar para ver Davi como exemplo a ser imitado. Há homens de Deus que você precisa ver aí mesmo na tua casa. O filho tem que olhar o pai como exemplo. O pai tem que dizer: meu filho, nessa área aqui, Deus não me tratou ainda, por isso eu sou preso, voluntariamente quero ser preso nessa área da prostituição ou da falta de amor. Eu tenho que falar isso para meu filho, que eu não quero ser liberto, porque eu sou voluntariamente para ser um ímpio. Mas se eu sou um cristão, minha consciência é dizer: nunca vou dar esse ensino para meus filhos, nunca vou deixar eles ver em mim que eu sou um aprisionado na área da mentira, da falsidade, da doutrina falsa, da falta de amor para com o meu próximo, de dar meu tempo para o mundo, para o meu egoísmo, mas para Deus só dou o pior do meu tempo. Nunca vou querer deixar que meus filhos, como Davi queria que Salomão seguisse os exemplos de Davi em tudo, amém? Assim a gente tem que fazer. Ponto. E eu quero ler também alguma coisa aqui ainda sobre Davi. Como é bom, irmão, a gente está com este coração preparado para trabalhar para Deus. Amanhã vamos falar sobre esse tema. O Davi dizendo: eu estou preparado, Deus. Isso é muito bonito, irmão. Você não precisa ninguém te empurrar, porque você já está pronto para fazer aquilo que você já aprendeu, que precisa levantar a mão e dizer: Deus, tu conta comigo nessa área, pois eu estou aqui, pode me usar nessa área. Não é só cantar, pregar, orar e não sei o que não, tem um monte de coisa para fazer na área cristã. Procura saber de Deus, onde Ele quer te encaixar, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Lucas 12, 48. Você tem um pouquinho a mais do que os outros, Deus vai te cobrar mais. Cuidado, amém? Então, o Davi diz assim, ó, o Salmo 119, no verso 108,
Olha a oração que ele faz aqui. Davi vivia fazendo oração. E eu te convido, faça as orações que Davi fazia. Você vai se enriquecer em tudo que eu falo lá em cima, né? Aqui embaixo não. Aqui tem muita luta, tem guerra. Aqui, para alguns, Deus vai dar o necessário para viver. Necessário. Para outros, Ele vai investir muito financeiramente, porque Deus quer que esse invista muito mais. Lucas 12, 48. Cuidado você que vive dizendo, eu quero ter um emprego para me ganhar 15, 20, 50, 100 mil reais por mês. Cuidado, você vai ser um dizimista a mais, um ofertante a mais, você vai ter que dar mais. Lucas 12, 48. Então, peça o necessário. Ou então, se tu pedir muito, diga, Deus, eu quero ter muito, eu quero investir muito na tua obra. Onde você me colocou para trabalhar, no lugar onde se botou para trabalhar. Não é sair por aí, irmão, hoje eu vou lá na África, dou 10 centavos. Irmão, amanhã eu vou para os Estados Unidos, ver os pobres, dou 10 centavos. Como fazia um homem rico daqui, do Maranhão. Ele ia para a igreja católica, tinha uma multidão de gente na porta, um monte de pobre. Ele pegava 50 reais, trocava tudinho em R$1, 50 centavos, e saía dando para cada pobre. O que um cara desse vai fazer com 50 centavos, meu irmão? Só para quê? Para ele mostrar para o mundo que ele era bom, para o pobre. E um pobre desse, com certeza, sabendo que ele era um dos maiores milionários do Maranhão, que ele já morreu, esse homem, um católicozão ferrenho, ele fazia isso. Aí os pobres, muito com certeza, diziam, tu é um miserável, que miserável que não ajuda os outros. Como Jesus chamou aquele pastor da igreja de Laodiceia, diz que tu é rico, mas tu é um miserável. Apocalipse 3, 17 e 18. Rico, mas miserável. Quer dizer, quer ver os outros na miséria, porque você tem e não ajuda. Aí você é o miserável, porque você está passando a miséria tua espiritual para os outros, porque nessa área tu não é rico. Ponto. Aqui o Davi era diferente, a igreja primitiva era diferente, os servos de Deus são diferentes, tem tanto amor para dar, irmão, que eles não querem ver ninguém passando necessidade, se ele tem como ajudar, mesmo com pouco, se ele tem pouco, imagine se ele tem muito. Então o Davi, aqui o Salmo 119, ele diz assim, ó, pega a tua Bíblia, aqui tu vai estudar coisa que tu não vê por aí na igreja do falso profeta, porque o falso profeta esconde um monte de coisa que ele não quer que tu saiba para te não cobrar dele, porque ele prega, mas não vive em muitas áreas da sua vida. Cuidado. Verso 8 diz, aceita, Senhor, eu te rogo as ofertas, aqui diz oferendas voluntárias da minha boca, ensina-me os teus juízos. Olha que ele está dizendo, Senhor, eu te rogo, quer dizer, eu estou te pedindo demais, eu quero demais. O que é Deus? Que tu aceite minhas oferendas voluntárias da minha boca. O que é da boca? É aquilo que eu prometo, é aquilo que eu falo, às vezes que eu canto, mas só música mentirosa, como aquela que diz, muito cristão canta mentindo para Deus, eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor, quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Muitos apenas cantam, só isso, não faz nada na igreja, Deus não conta com nada com eles, são mentirosos espirituais, porque ainda não buscaram ser cardiologista de si mesmo. Às vezes vê o defeito no outro, quer tirar o defeito do outro, mas não analisa seu próprio coração. Como Davi aqui, ó, ele dizia, Senhor, aceita minhas oferendas voluntárias, que é minha tradução mais antiga, hein? Diz isso, da minha boca, ensina-me os teus juízos. Então uma das coisas que ele dizia que queria ser ensinado
boca, porque tem gente que fala só com a mente, só com o coração, mas tem gente que fala com a boca ensinando os outros, com a boca cantando no meio dos outros, e às vezes é só mentira, porque ele é voluntário para falar, mas não é voluntário para cumprir. Então, seja como Davi, diga: Senhor, tudo que eu falar voluntariamente nos meus louvores, nas minhas orações, nas minhas pregações, para os outros, me ajuda a fazer para mim, como disse Jesus em Mateus 7:12, ele diz: tudo que tu quiseres que os outros façam para ti, faça também isso primeiro para eles, porque esta é a lei e os profetas. Quer dizer, é disso que Deus tratou os judeus no Antigo Testamento, é disso que os profetas sempre cobraram de Israel, que eles nunca ajudavam ninguém, mas falavam, como os fariseus faziam, falavam, mas eles mesmo não faziam. Então Davi diz: Senhor, recebe tudo que voluntariamente eu falar, principalmente essa questão, eu quero aprender, me ensina. Depois nós vamos estudar sobre essa questão do que Davi amava a palavra, como ele era voluntário para querer aprender. Amém? Aqui também, meu amado irmão, o Davi disse no Salmo 116 sobre ser voluntário. O Davi, a palavra Davi em hebraico quer dizer amado, porque Deus era apaixonado por ele e por qualquer pessoa, irmão, que é igual, principalmente pessoas que se dispõem para a obra sem ninguém mandar. Chego cedo na igreja para fazer porque ninguém me manda, eu faço porque eu tenho amor pela cardiologia que eu já observei em mim. Estou curado, no meu coração está curado com respeito a essas doenças que o diabo me botava quando eu era um ímpio, para nunca fazer para Deus, mas para mim eu fiz. Então agora eu estou curado. Então é muito bom você chegar agora cedo, olhar na igreja o que tem lá para te fazer, que é teu, porque servo é teu, na tua comunidade, o que está precisando para Deus te usar, e olhar, tem multidão de gente para aprender contigo, naquelas áreas em que tu já te libertaste, para te ajudar Deus a libertar também pessoas. Então, no Salmo 116, Davi nos dá esse exemplo, verso 12 em diante, diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Será que você tem coragem de dizer para a tua consciência isso? Será que eu estou dando alguma coisa para Deus? Para a obra? Porque Deus não precisa de nada, é a obra dele que precisa. É aquilo que eu já aprendi como servo, que eu tenho que servir a Deus como servo. Será que eu tenho orado? Que vou dar para Deus? Por tudo que Ele já me deu minha salvação, já me livrou do diabo. Não vou mais para o lago de fogo, se eu for fiel. Vou ganhar a cidade santa, vou ser rico para sempre lá no céu. O que eu vou dar em troca disso? Ele quer trabalho aqui na terra, Ele quer ação, Ele quer frutos aqui, para ganhar vidas para outras, vendo o meu exemplo nessas áreas, de libertação nessas áreas. Ele diz: eu também quero, vou fazer igual você, quero essa igreja aí que ensina isso. Onde que tem essa igreja? Onde que tem essa doutrina? Eu quero essa doutrina aí, que te libertou nessas áreas, para me libertar também do meu egoísmo, das minhas vaidades, minhas idolatrias, meus mundanismos. Quero ser livre como você é livre. Por isso é que multidão tem vindo para as igrejas verdadeiras, porque tem multidão indo para a igreja falsa, também por isso, porque lá tem muita gente voluntária para permanecer no pecado, permanecer no homossexualismo, permanecer na falsa doutrina, permanecer no mundanismo, e tem muita gente que só quer isso, então fica lá. E são voluntários para a perdição, voluntários para servir o diabo sem saber,
voluntário para ser cego espiritual, porque rejeita uma igreja que fala a verdade, e aí vão para onde? Então Davi diz: que pagarei, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí ele responde para si mesmo. O cristão tem que ser maduro bastante, irmão, para responder para si mesmo como Davi respondia. Verso 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isso aí é fácil para todo mundo, né? Isso é fácil, invocar o nome de Deus, orar: Deus, eu te amo, eu te louvo, Deus, me dê isso, me dê aquilo. Isso é fácil. Agora, tomar o cálice da salvação, não. O que é isso? O cálice significa sofrimento por causa da salvação. Eu vou arrancar meu velho homem para me ser salvo. Eu vou nascer de novo, ser nova criatura para ser salvo. Isso dói, isso arranca muito do homem velho da gente. Então aqui é chamado de cálice. Como Jesus disse perto da morte, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, que era o sofrimento que ele ia passar. Então, muitos de nós não querem sofrer nada. Por isso, em área da sua vida, nunca vai dizer: cria em mim um coração puro, como Davi pediu, porque eu quero ensinar os outros nessa área. Eu quero dizer que eu sou salvo nessa área, que eu não sou um perdido nessa área. Então Davi diz, verso 14 do Salmo 116: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Que lindo! Voto é tudo que eu prometi para Deus. O que foi que você prometeu, irmão? Será que foi só isso? De dizer: Deus, toda vez que eu orar, eu só quero pedir: me dá, me cura, me abençoa, me ajuda. Ou então, quero cantar quando os outros estão cantando, eu quero cantar. Não, irmão, tem muito trabalho para fazer. Principalmente pregar para os outros, testemunhar a área que tu já foi liberto, porque tem multidão de gente presa no cristianismo e fora do cristianismo, presa na mesma área que você foi preso, ou que ainda está preso, que eles querem ouvir você dizer: eu fui liberto nessa área, nunca mais volto, eu sei que o diabo era que me prendia, não quero mais. Como na área da oferta, Ananias e Safira foram dar algo para Deus, e Pedro diz: por que tu deixou Satanás encher teu coração, Ananias? Eles iam dar uma oferta para Deus, e o diabo mandou eles dar só a metade, e Deus revelou que foi o diabo que encheu o coração. Cuidado, tem gente com o coração cheio de demônio na obra de Deus, viu, irmão? Que ele promete um monte de coisa ali. Diz que Ananias prometeu, se você ler o texto, diz que ele prometeu vender uma propriedade e dar. Irmão, tanta gente promete tanta coisa, na hora de dar, só dá o pior, não dá nada. Cuidado, inútil. Deus não pode contar com ele, mas o diabo conta. O diabo vai usar ele para atrapalhar a obra, porque ele está naquela igreja ali como tropeço. As pessoas da própria casa dele sabem que ele é um ímpio nessa área, perdido nessa área, e ele vai botar multidão na casa, na igreja, para ser um copiador dele nessa área. Muitos carnais vão copiar só esta área dele, de pregar, cantar, mas nessas áreas de dar, de abrir mão, ele é um ímpio. Já Jesus sempre disse: dá para César o que é de César e dá para Deus o que é de Deus. O que é de César é esse mundo aí, o egoísmo, e para Deus tu está dando o que? Pela metade? Ou dá em conta-gotas? O que Deus está tentando fazer com você como servo, e através de você como servo, que voluntariamente tu está fazendo só para a tua carne, para o teu eu, e não para a obra? Não faça isso. Faça a oração de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, não me lance fora da tua presença. Salmo 51, 10 em diante. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Então Davi está dizendo: quem é voluntariamente para pregar heresia para si mesmo, dizendo não ajudo nessa área,
Ele está dizendo, eu não tenho o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence o homem, de João 16:7. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ele estivesse em mim, nunca eu poderia ser o inútil nessas áreas, porque o Espírito Santo está me ensinando, dizendo, olha, você errou, se conserte, e eu ia me consertar, para nunca mais ser voluntário, de Hebreus 10:26, pecar voluntariamente, só para me ser inimigo de Deus o tempo todo, e um dia chegar no céu, Deus dizer, que tu fez o que lá, tu pregou em meu nome, foi, que mais? Fiz isso, mas não te conheço, aparta de mim, tu que pratica iniquidade. Mateus 7:23, cuidado, querido, amanhã vamos falar do ânimo pronto, já pega meu número, chama um novo convertido, para estudar, para a gente se libertar também nessas áreas, tá bem? Pega meu número, 984-904763, código do Maranhão 98, ponto. Amém? Faça uma pergunta para a escola bíblica, algo que você não entendeu, chama um novo convertido, vamos enviar essas mensagens, vão ser úteis para a obra, amém? Ponto. E vamos ganhar nossa alma para Deus, vamos limpar o coração, vamos ter certeza que se Jesus voltar hoje nós vamos para o céu, porque a porta não está fechada, porque somos voluntários por mal. Não, vamos ser voluntários é para amar nossa salvação, amar a palavra, amar a obra que Deus deu para a gente fazer, com amor e não com egoísmo voluntário, amém? Ponto. Tá. E vê essa mensagem para alguém, amanhã voltaremos, nunca te esquece, somente a verdade nos liberta.